Não é só tempo de tela. Veja como horário e tipo de uso das redes podem afetar bem-estar emocional. Vamos lá, vamos falar sobre essa notícia, comentar. Eu acho que é algo assim, fundamental. O celular entrou de forma pervasiva assim, na nossa vida. É um negócio que não dá para fugir. Você tem que estar no celular, tem que estar no WhatsApp, você tem que fazer muitas atividades, estar ligado, essa disponibilidade 24 horas, que pouquíssimas pessoas no momento atual conseguem fugir. E infelizmente nós estamos nessa era, que obviamente eu estou até fazendo uma brincadeira, porque traz muitas coisas boas, mas também traz muitas coisas ruins, porque essa sensação de estar ligado, de precisar estar disponível, esse FOMO, né, o medo de perder alguma coisa, ou no trabalho, ou com seus amigos, ou até conteúdo mesmo nas redes sociais, está deixando a nossa mente condicionada a estar sempre olhando para o celular, trazendo malefícios péssimos, inclusive na nossa memória de trabalho, não só a memória de trabalho, que é aquela memória operacional, mas também a nossa atenção fragmentada faz com que nós tenhamos uma grande dificuldade de realmente absorver conteúdos novos, processar conteúdos novos, e a IA vai fechar isso com chave de ouro. Se a gente já estava com a atenção fragmentada, sem conseguir captar e colocar aquilo de forma mais consolidada na nossa mente, agora que a gente nem precisa mais evocar aquilo que nós temos que lembrar, porque a IA já responde muito rápido, de forma muito efetiva, né? Isso foi quase o corte final, né? A tacada final que era necessário para que a gente realmente comece a ter gerações, né? Eu imagino, com uma dificuldade cognitiva maior, a não ser que a abordagem seja muito, muito, muito bem feita, em que a gente consiga usar a ciência para melhorar a qualidade da nossa educação e proteger os nossos adolescentes e crianças, né? Crianças e adolescentes desse fenômeno que vai ser outra. Depois das redes sociais, né, a IA, principalmente as LLMs, né, ChatGPT, Gemini, etc., vai ser outra experiência que nós vamos aprender usando, encontrar os malefícios usando, perceber as coisas, os prejuízos importantes usando elas ao longo do tempo. Mas vamos lá. O estudo mostra que o uso noturno das redes sociais pode prejudicar o bem-estar mental. Isso é óbvio, assim, né? Se a pessoa... Não é óbvio não, vamos lá, né? É óbvio de forma geral, na população em geral, porque se eu estou à noite utilizando uma tela com luz azul e existe um programa, né, a rede social, aquele aplicativo que sei lá quantos mil pessoas trabalham para que aquilo seja mais engajador, né, que traga um engajamento, que eu me relacione o máximo de tempo possível com aquele aplicativo, a tendência é que de fato eu me sinta mais ativo, que meu sono se prejudique, que a rede social hoje em dia, né, é muito uma vitrine, então que eu comece a me comparar, principalmente as meninas, né, de acordo com os estudos de Jonathan Haidt, e isso, no geral, traz sim uma saúde mental pior, né? Pesquisadores descobriram que postar entre 23 e 5 está ligado a efeitos tão negativos quanto beber em excesso. Estamos vivendo um período em que as dependências comportamentais, de fato, estão acontecendo de forma muito, muito importante. Será que os problemas causados pelas redes sociais decorrem apenas da quantidade de tempo em que passamos nelas ou também são influenciados pela hora do dia em que fazemos isso? Não só a hora do dia, né, mas também, obviamente, o conteúdo, né? Assim, a hora, o conteúdo, né? Isso é fundamental. Então, um novo estudo sugere que rolar o feed postado durante a madrugada pode ser um sinal de alerta para efeitos negativos na rede social. Ok. O estudo publicado na revista Scientific Reports, analisamos os hábitos no Twitter, que agora é o X, né, já faz um tempo, inclusive, trazendo dados adultos, descobrindo que aqueles que postavam regularmente entre 11 e 5 da manhã apresentavam níveis de bem-estar mental significativamente piores do que os usuários diurnos. E muitas vezes, só em a pessoa ser um trabalhador noturno, ela já vai ter um nível prejudicial. Então, mesmo que eu não esteja usando redes sociais, mesmo que eu até consiga contrabalancear esse efeito ruim, mas o fato de estar acordado esse horário já é um fato, né? Já é algo que vai piorar a minha saúde mental. Tempo nas redes é alvo de políticas públicas no mundo, que faz sentido também, já que para melhorar a saúde de forma mais epidemiológica, as políticas públicas acabam sendo fundamentais, né? A conclusão coloca em pauta a obsessão atual das políticas públicas focadas em limites do tempo de tela e aponta para a compreensão mais complexa de como as redes sociais afetam a saúde mental. Gente, isso aqui é óbvio também, né? Você não precisa chamar um super especialista para entender que é muito mais complexo do que simplesmente limitar o tempo de tela. Eu acho que limitar o tempo de tela é o que é fundamental, é o primeiro passo, mas assim, muitas outras coisas, o conteúdo, sei lá, vamos falar de bets aqui, né? Vamos falar sobre apostas online,
é só prejuízo, né? Assim, muitas outras coisas são importantes. A Austrália aprovou uma lei proibindo o uso das redes sociais por menores de 16 anos, com 68% da população apoiando a medida. Infelizmente, isso é uma medida que faz sentido, né? Eu nem queria que ela fizesse. Porém, as redes sociais são feitas para criar adictos. Não só elas, obviamente, né? Mas a forma como ela entrou, né, como as redes sociais entraram nas nossas vidas, a presença delas, a quantidade de horas gastas e como isso vem causando efeitos negativos, essa medida na Austrália acaba sendo, sim, algo louvável. Algo que traz, sim, um sentimento bom e que eu imagino que o benefício para os australianos já deva estar sendo colhido. Propostas semelhantes estão sendo debatidas em vários países do mundo ocidental, onde governos citam a preocupação crescente com a saúde mental dos jovens. Mas será que a solução é tão simples? Não, vou falar para vocês. Não é uma solução simples, certo? A ciência conta uma história mais complexa, né? Estudos anteriores sobre as redes sociais encontram associações positivas e negativas. Uma ampla análise com mais de 350 mil pessoas mostrou que, embora mais tempo nas redes sociais associe pior bem-estar, o efeito é mínimo. Isso aqui é algo muito complexo, né? Os dados já falam muito mais coisas ao contrário. Então, quando eu penso em mulheres, quando eu penso em alguns grupos, isso começa esse efeito negativo ele começa a ficar mais evidente do que simplesmente eu pegar muita gente, avaliar muita gente sem corte, e a gente não precisa realmente, assim, os estudos indicam isso e a vivência do dia a dia indica isso também. Obviamente, os estudos têm que ser algo primário, né? Eles precisam ser algo primário dentro das evidências para ser posto em prática essas políticas públicas, porém elas são extremamente plausíveis, certo? Né? Esse estudo é um estudo de fato que aconteceu, porém as evidências atuais já indicam uma causação, principalmente meninas, e os meninos a gente acaba falando sobre jogos eletrônicos, apostas, né, comportamentos mais fora desse padrão de rede social, não que esse padrão de rede social também não seja deletério para eles, certo? Experiências diferentes online geram efeitos diferentes. Duas pessoas podem passar o mesmo número de horas nas redes, mas ter experiências totalmente diferentes. Uma apenas rola no feed e outra envolvida em discussões tensas de madrugada. O comportamento faz a diferença. Claro, certo? E a plataforma também. Banimentos completos eliminam os efeitos nocivos, mas também os benefícios potenciais. Muitos jovens dependem das redes sociais para criar e manter amizades. Isso aqui é algo que faz sentido, certo? Mas se os nossos jovens estão precisando, eu não estou dizendo que é potencializar, não estou dizendo que é algo para trazer uma comunidade maior, mas se eles estão precisando de redes sociais, isso deve ser trabalhado de forma primária com o jovem. Eu acho que faz sentido entender por que isso está acontecendo, se realmente faz sentido a pessoa ficar de forma isolada, simplesmente nas redes sociais para criar vínculos, certo? Eu não acho que isso seria um argumento plausível, né? Por outro lado, o uso noturno pode atrasar o horário de dormir, fragmentar o sono e prejudicar a saúde mental, como eu já comentei aqui. O dano tende a ser maior em atividades altamente interativas, como postar ou trocar mensagens, do que simples navegação passiva, porque gera mais engajamento, maior engajamento gera uma maior ativação cerebral, com a maior ativação cerebral você vai ter mais dificuldade para dormir, né? Sei lá, vou fazer uma comparação complexa, mas é como se fosse correr de madrugada, né? É difícil você dormir depois de uma corrida, então se seu cérebro está extremamente engajado com aquela atividade e ativado, vai ser difícil você dormir também. Compreender o que as pessoas fazem nas redes e, sobretudo, quando fazem, é essencial para entender seus efeitos reais, certo? Sim, né? Com certeza. O turno da madrugada que a pesquisa descobriu. Nosso estudo analisou, né? Dados, vamos lá. Encontramos evidências sólidas de que os horários das postagens estão associados ao bem-estar mental. O tempo médio de postagem explicou cerca de 2% das diferenças de bem-estar entre participantes, um efeito semelhante ao observado para o consumo de álcool em outras pesquisas. Perfeito. Usuários que postavam com frequência entre 11 da noite, né, 23 horas e 5, relataram consistentemente mais efeitos negativos sobre o bem-estar do que aqueles que postavam, principalmente durante o dia. Depressão, ansiedade e o horário de uso de redes sociais. Também examinamos como o horário das postagens se relacionava a sintomas de depressão e ansiedade. Enquanto o bem-estar mental reflete o lado positivo da saúde psicológica, depressão e ansiedade apontam problemas específicos que a comprometem. As correlações entre horário de postagem e sintomas foram mais fracas, mas variam conforme idade e gênero. Por exemplo, a relação entre horário de postagem e ansiedade foi cerca de dobro
foi cerca do dobro entre os participantes mais velhos, explicando 1,3% da diferença de ansiedade nesse grupo, em comparação com 0,6% entre os mais jovens. Mas ainda há questões a serem respondidas. Sempre há questões a serem respondidas. Isso representa uma consequência do uso noturno ou pessoas com saúde mental mais comprometidas tendem a usar as redes nesse período? É uma boa pergunta. Esses padrões se repetem em outras plataformas ou faixas etárias, especialmente entre adolescentes e crianças. Vamos lá, certo? Como resolver? Se o uso noturno realmente prejudica a saúde mental, soluções direcionadas podem ser valiosas, certo? O TikTok lançou de forma surpreendente, inclusive, o modo Wind Down, que substitui a tela inicial por músicas relaxantes e exercícios de respiração após as 10 da noite para menores de 16 anos. Assim, é legal, mas assim, depois das 10 da noite para menores de 16 anos, é esquisito, né? Isso chega a ser algo mais complexo, porque eles nem deveriam estar lá, né? Idealmente não deveriam estar naquele negócio chamado TikTok. E depois das 10 da noite, né? Assim, qual adolescente e criança deveria estar utilizando o TikTok às 10 da noite? Mas tudo bem, né? No Reino Unido, o governo avalia criar leis para restringir o acesso de jovens a várias plataformas nesse horário. O uso noturno mostra como políticas públicas e plataformas podem lidar com comportamentos potencialmente nocivos sem recorrer a proibições totais. Complexo. Representa uma mudança do foco em tempo de tela para considerar o que as pessoas fazem, quando e onde fazem, em quem elas são. Obviamente, né? Quanto mais individualizado aquela abordagem melhor. Assim, obviamente, quanto mais individualizado, personalizado, claro que a consulta, né? Você ir para uma consulta é a grande personalização. Se a pessoa tem tempo para entender o teu caso, e faz sentido, né? Essa abordagem nos leva, além das medições simplistas, rumo a uma compreensão mais precisa de como nossas vidas digitais afetam nossa saúde mental. Então é isso, gente. Esse desafio vem sendo debatido até de forma bem presente na nossa sociedade, né? O uso de telas, redes sociais, como isso vem afetando. A gente percebe essa mudança mesmo, existe alteração, né, na personalidade, uma diminuição da conscienciosidade nessas pessoas que estão muito dentro das redes, utilizando muito celular. E existe, de fato, alteração na nossa saúde mental por conta disso. O que a gente tem que entender o conteúdo importa, o horário importa, ter limites é importante. Nós sabemos que ter limites bem estabelecidos traz um autocontrole maior, traz uma autorregulação maior, pode até gerar um senso de autoeficácia maior se você entende quais são os limites, você sabe as regras do jogo e aquilo vira uma ordem na sua vida. Então, a gente, de fato, nós precisamos, né, atuar nessa situação, né, que é o tempo, a qualidade, o que é que está fazendo, e a partir daí proteger nossas crianças e adolescentes. E não só isso, né, nós temos muitos adultos que têm uso problemático e muitas vezes associado a outras coisas, né, como bets, como o uso de compras compulsivas na internet, enfim, nós teremos muitas dimensões a serem tratadas. Se você quer saber mais sobre isso, se você quer melhorar a qualidade da sua vida, se você quer aprender sobre isso, oriento a vocês a observarem um pouco da nossa comunidade, né? A comunidade é chamada de Comportamento Base, e lá a gente faz educação em saúde, né? Sobre sono, hábitos, alimentação, qualidade de vida, felicidade, por um preço muito simbólico, enfim, né? Tem muito conteúdo, tem muita... de fato, existe algo aí que pode trazer uma mudança importante da sua vida, e eu me sinto super honrado de estar nesse papel, assim, de conseguir conversar sobre isso com vocês, porque eu acho que de fato o conhecimento traz uma qualidade de vida, traz empoderamento, traz um senso de autoeficácia maior, e com pouco conhecimento muitas vezes a gente consegue mudar a tua vida. E é isso, né? O recado é esse, e até o próximo vídeo.